Essa é a Bia. Essa também é a Bia. Bia curte dançar. Bia adora cinema. Bia gosta de cantar. Bia se amarra em praia. As duas têm gostos diferentes, mas na hora de estudar elas se encontram na plataforma Gonçalves Dias. Aulas pelo canal do YouTube, dicas pelo Instagram, conteúdos para downloads no site e muito mais. Plataforma Gonçalves Dias. Aprenda onde estiver. Olá alunos, eu sou o professor Evangelho. Essa é a nossa disciplina de Segurança em Instalações e Serviços no curso EJA EAD de Técnico em Eletrotécnica. Essa é a nossa aula 3. Nas duas primeiras aulas nós vimos alguns conceitos fundamentais, aprendemos um pouco sobre aterramento e nas aulas de hoje nós iremos ver as normas técnicas brasileiras NBR da ABNT. São as normas que regulam, que dão um norte, que orientam os nossos trabalhadores, como eles devem atuar ou como eles devem agir em algumas situações durante o trabalho ou mesmo em intervenção em algum local que ele precise corrigir, que ele precise atuar. A NBR 5410, Instalações Elétricas de Baixa Tensão, esta norma estabelece as condições que as instalações elétricas de baixa tensão devem satisfazer, a fim de garantir a segurança das pessoas e de animais. Já a NBR 14039, Instalações Elétricas de Média Tensão. Esta norma estabelece um sistema para o projeto e execução de instalações elétricas de média tensão, com tensão nominal de 1 kV até 36,2 kV. A frequência industrial, de modo a garantir segurança e continuidade dos serviços. Então, nós estamos aqui diante de duas, temos outras, tá? Mas essas duas, elas especificam a tensão em que cada uma vai atuar. De baixa tensão, tá? A 5410, e de média tensão, a NBR 14039. Bom, essas duas, elas vão dar uma orientação como proceder diante de uma instalação elétrica de baixa tensão e a outra numa instalação elétrica de média tensão, mas essa tensão entre 1 kV e 36,2 kV. Técnicas de análise de risco. E o que são esses riscos? Os riscos à segurança e à saúde dos trabalhadores no setor de energia elétrica são, via de regra, elevados. Mas no nosso caso, os riscos são de origem elétrica. O choque elétrico, campo elétrico ou campo magnético. Na nossa primeira aula, nós falamos um pouco sobre as condições que podem promover que o nosso trabalhador ele acabe tendo uma indução elétrica. E é justamente isso que a gente tem que evitar. Aqui nós temos os riscos elétricos, que nós já falamos um pouco, sobre o choque elétrico. Também os campos elétricos, que é justamente o que vai promover no empregado uma indução elétrica, e ainda os campos magnéticos, também gerado pelo campo elétrico. Os riscos eles podem ser de queda, no transporte e com equipamentos, risco de ataques de insetos, risco de ataque de animais peçonhentos domésticos, riscos ocupacionais. Então, muito aqui, risco de queda. Então, se não tiver com um aparelho de proteção bem utilizado, tá, o risco de queda, estamos aqui vendo apenas os riscos em que o trabalhador se expõe quando ele está fazendo uma tarefa. Animais peçonhentos, aranhas, cobras, se ele não verificar direito o ambiente ali, ele pode ser atacado por um desses animais.
Ou ainda insetos. Vamos pensar em insetos como abelhas, marimbondos, que podem também, que são animais que possuem uma certa quantidade de veneno, que dependendo da reação do trabalhador, pode até ser fatal, dependendo de se ele for alérgico ou não. Mas, via de regra, não é tão perigoso assim. Porém, temos que ter cuidado com o ataque de um enxame de abelhas, por exemplo, que pode realmente prejudicar e vir a promover um outro risco, o risco de queda. E os riscos ocupacionais? Aqui nós temos os grupos de risco. O grupo verde, tá? É o grupo de risco físico. Grupo vermelho, risco químico. Grupo marrom, riscos biológicos. Grupo amarelo, ergométricos. E o grupo azul, risco de acidentes. Os riscos físicos são aqueles que podem prejudicar o físico, as condições físicas do empregado, como temperatura, umidade, tá? Se tiver muito calor ou pouca umidade. Então, isso tudo pode acabar atrapalhando o desempenho da atividade do nosso empregado. Ou ainda, os riscos químicos, fumaça, poeira, tudo isso, se for inalado, também vai prejudicar o empregado e ele pode ter outros riscos, principalmente como os riscos de queda. Tá? Temos também riscos biológicos. Esses riscos biológicos estão ligados a produtos biológicos ou animais que podem acabar transmitindo uma doença para o empregado. Tá? Vírus, bactérias, protozoários. Tá? Esses riscos de adquirir uma doença por conta do ambiente são chamados de riscos biológicos. Riscos ergométricos, como o nome sugere, é do esforço. Ele vai prejudicar o físico do empregado, mas por conta do esforço ou do calor excessivo. Se ele carrega uma carga alta demais, ele pode acabar sofrendo um acidente. Ou se ele repete muito uma ação, também pode acabar se cansando rapidamente e sofrer um acidente. E os riscos de acidentes, todos eles relacionados com o que eu falei agora há pouco. Técnicas de análise de risco. Aqui nós vamos fazer uma análise, tá? A análise preliminar de risco, a APR, trata-se de uma técnica de análise prévia de risco que tem como objetivo antecipar a previsão da ocorrência danosa para as pessoas, processos, equipamentos e o meio ambiente. Checklist. O objetivo deste documento é criar o hábito de verificar os itens de segurança antes de iniciar a atividade. Então, aqui você pode observar que tem esses dois documentos, um que a gente vai verificar justamente para prevenir todos aqueles riscos que foram mostrados nos slides anterior. Então, ele vai verificar todo o ambiente para que esses riscos sejam evitados. E o checklist, ele como o nome sugere, é para checar com a situação do ambiente, dos aparelhos, de tudo que for mexido ou não naquele ambiente. Mas olha só, tanto o checklist quanto o APR, eles não seguem um padrão único. Eles são um padrão da empresa, do local, do ambiente, depende muito do local em que vai ser aplicado essa parte, esse tratamento que você vai fazer vai depender muito da empresa. Então, tudo aquilo que você for aplicar vai depender de como a empresa trabalha para aplicar esses dois documentos aqui. Riscos adicionais. A altura para trabalhadores em altura acima de 2 metros é obrigatório, além dos EPIs básicos. Ambientes confinados. Qualquer área não projetada para ocupação contínua
movimentação restrita, a qual tem meios limitados de entrada e saída e a ventilação existente é insuficiente. Áreas classificadas. Área na qual a probabilidade de presença de uma atmosfera explosiva é tal que exige precauções, e elas são divididas em zona 0, zona 1 e zona 2. Então, a altura ela já é considerada para a utilização dos equipamentos de proteção individual, alturas a partir de 2 metros. Então, a partir dessa altura, já é obrigatório o uso dos EPIs. Já os ambientes confinados, aqui nós temos que ter a seguinte ideia: se o ambiente for muito fechado e o risco de ocorrer ali uma faísca e só gerar fumaça seja muito alto, e a ventilação ali, por ser pouca, justamente por ser um ambiente confinado, é um risco, e tudo isso tem que ser verificado. Um risco à saúde, principalmente do empregado que está trabalhando naquele local. E ainda as classificações. A zona 0 é aquela que tem alto grau, tá, de ocorrer uma explosão. A zona 1 é aquela em que tem médio grau de ocorrer uma explosão, pode ocorrer ou não. E a zona 2 é aquela que tem um baixíssimo nível ou possibilidade de ocorrer uma explosão. Umidade, condições atmosféricas. Aqui, se você acompanha um pouco de noticiário, vai perceber que em muitas situações, em muitos locais, a umidade, quando se fala de previsão do tempo, ela é algo que chama muita atenção quando ela baixa para 30%. Porque esta umidade é que vai realmente, ela pode prejudicar a respiração, o sistema respiratório da pessoa, e qualquer, não precisa ser um empregado não, qualquer pessoa. Por isso que as atividades físicas não são recomendadas quando essa umidade baixa para menor que 30%. Então, quando isso ocorrer, não é indicado o trabalhador executar esse tipo de tarefa por conta da umidade, da pouquíssima quantidade de umidade naquele ambiente. Rotinas de trabalho. Aqui nós vamos aprender um pouco sobre as rotinas de trabalho, essas documentações que a gente utiliza e essa frequência que tem que ser um hábito do trabalhador. Liberação para serviço, falha, defeito, interrupção programada, interrupção não programada. Sinalização de segurança, consiste num procedimento padronizado destinado a orientar, alertar, avisar e advertir as pessoas e cuidados, e também a identificação. Então, essa liberação de serviço, ela tem que ser feita por conta de falhas, de defeitos que pode ocorrer em qualquer lugar, quando falta energia, quando cai um fio, ou se a instalação elétrica de uma residência acabou por pegar fogo e corre o risco de gerar um incêndio. Então, tudo isso tem que ser verificado. Nós também temos as interrupções programadas. É quando vai se fazer alguma intervenção e aí se programa, se alerta, se avisa que vai haver essa interrupção, mas, entretanto, pode haver também essa interrupção não programada. E aqui, ó, a sinalização de segurança é um ponto muito importante, porque quando for para fazer alguma intervenção de parte elétrica, tudo aquilo que for utilizado, o espaço, os equipamentos, todos esses aparelhos, eles têm que estar devidamente sinalizados e o ambiente tem que estar isolado e também sinalizado, avisando que pessoas que não deveriam estar ali, tá, que aquele espaço onde está havendo essa intervenção é um espaço perigoso. Então aqui nós temos algumas plaquinhas, tá, que mostram quais são os perigos ou as plaquinhas em que você vai utilizar para mostrar para quem não faz parte
do trabalho que aquele ambiente, aquele local é um local perigoso naquele momento. Situações de sinalização de segurança. Quando é que nós vamos precisar fazer essa intervenção com essa sinalização? Identificação de circuitos elétricos, travamento e bloqueios, restrições e impedimento de acesso, delimitações de áreas, sinalização de circulação, sinalização de impedimento de energização, identificação de equipamentos ou circuitos impedidos. Aqui nós temos algumas situações em que você vai utilizar e você pode observar nos slides que nós temos alguns equipamentos para cada uma das situações. Na nossa primeira aula, nós vimos um pouco sobre esse sistema de identificação. E aqui nós estamos revendo. Por quê? Porque isso tem que ser uma rotina do nosso trabalho. Inspeções de áreas, serviços, ferramenta e equipamentos. Consiste em um dos mecanismos mais importantes de acompanhamento dos padrões desejados. Então, quando a gente for fazer essa inspeção, você tem que levar em conta que tudo aquilo que você for utilizar, ele tem que estar em dia, tem que estar pronto, tem que estar preparado para ser utilizado. Por isso, essas inspeções, elas podem ser gerais, das ferramentas, dos equipamentos, do local de trabalho, tá? Parciais, quando você coloca apenas um local em que será feita essa inspeção, e aí você faz a inspeção unicamente naquele espaço, pode ser só do ambiente, pode ser só das ferramentas, certo? Pode ser também periódicas, quando você tem, tá, como o nome sugere, um período, e você faz a inspeção, e aí essa inspeção ela pode ser tanto das ferramentas como geral, tá? Ela pode ser tanto parcial como geral, ela sendo periódica. Ela pode ser também por denúncias. Se por um acaso algo tiver correndo risco, oferecendo risco, a pessoa pode fazer a denúncia e aí vai haver essa inspeção, essa verificação do que está acontecendo, que está promovendo esse risco. E aí a gente faz a nossa inspeção por denúncia. Cíclicas e também as de rotina. Cíclica, como o nome sugere, ela pode ser também periódica, fazer um período em que você faz cada uma dos locais, dos equipamentos e das ferramentas, e também de rotina, da mesma forma, tá? Você pode fazer essa inspeção de rotina periódica ou simplesmente fazer essa inspeção de rotina por todos os equipamentos e ferramentas que você utiliza para verificar as condições em que eles se encontram. Documentação de instalações elétricas. Medida de controle. Para que sejam iniciadas quaisquer atividades nas instalações elétricas, é necessário que todos os documentos de autorização e controle sejam produzidos e devidamente preenchidos, de acordo com a NR10. Diagrama unifilar. O diagrama unifilar é o principal documento em que o técnico em eletrotécnica vai ter que verificar e ele tem que identificar todas as simbologias daquela instalação. Por isso é muito importante ele saber identificar essa simbologia. Esse documento ele vai mostrar as instalações, as condições, tudo que tiver relacionado à eletricidade vai estar nesse documento, tá? O diagrama unifilar. Instalações de aterramento temporário com equipotencialização dos condutores do circuito, proteção dos elementos energizados existentes na zona controlada, instalação da sinalização de impedimento de reenergização. Esses últimos três nós já falamos na primeira aula e na aula 2, quando a gente falou de aterramento e impedimento de reenergização. Tá? A novidade aqui é justamente o diagrama unifilar.
Como eu falei, é um documento muito importante, onde aparece ali todos a simbologia que a gente precisa aprender. Equipamento de proteção coletivo, os EPC. EPC é todo dispositivo, sistema ou meio fixo ou móvel de abrangência coletiva, destinado a apresentar a integridade física e a saúde dos trabalhadores usuários de terceiros. Aqui nós temos só algumas representações em que você vai utilizar essa simbologia para proteger o espaço, principalmente o espaço em que você vai trabalhar. Tá? Com isso a gente encerra a nossa terceira aula. Tá? Você continua em casa estudando, #fica em casa. Essa é a Bia. Essa também é a Bia. Bia curte dançar. Bia adora cinema. Bia gosta de cantar. Bia se amarra em praia. As duas têm gostos diferentes, mas na hora de estudar elas se encontram na plataforma Gonçalves Dias. Aulas pelo canal do YouTube, dicas pelo Instagram, conteúdos para downloads no site e muito mais. Plataforma Gonçalves Dias. Aprenda onde estiver. Olá alunos, eu sou o professor Rivangélio. Tá? Nosso curso de EJA-EAD de técnico em eletrotécnica, a disciplina de segurança em instalações e serviços. Essa é a nossa aula de número 4, é a nossa última aula sobre este conteúdo, sobre esse assunto. Nas primeiras aulas, nós aprendemos os conceitos, tipos de aterramento, um pouco de normas de segurança e documentação em rotinas de trabalho. Hoje nós vamos aprender um pouco sobre proteção de combate a incêndio e primeiros socorros. Segurança em instalações e serviços com eletricidade. A NR10 é a norma regulamentadora responsável por determinar as condições necessárias para um trabalho seguro em tarefas que envolvam energia elétrica. Além de choques e quedas, podem ocorrer também incêndios. E aqui é que entra justamente a NR10. Só que a NR10 ela é de uma forma geral, tá? Segurança de um modo geral. Aqui nós vamos nos ater principalmente ao risco de incêndio e choque elétrico. Proteção e combate a incêndios. Norma de prevenção e combate a incêndios. Lado a lado com a NR10 está a NR23. Essa NR23 é que contém a proteção contra incêndios, que trata de proteção contra incêndios no ambiente de trabalho. De acordo com as normas regulamentadoras, as empresas precisam ter um grupo responsável pela saúde e segurança do trabalho. Em grande parte delas é criada a CIPA, que nós vimos na aula anterior. Então a NR23 é a norma que vai orientar, que vai dizer como é que devemos proceder diante de um incêndio. Tá? Principalmente, no nosso caso, incêndios que são provenientes de rede elétrica, de origem elétrica. É claro que, mesmo de origem elétrica, pode acabar queimando outro tipo de materiais, e aí mesmo que seja de origem elétrica, nós podemos ter a queima de papéis, de madeira, dependendo do local, nós teremos um incêndio de outro tipo, mas gerado por conta de falha da energia elétrica. Muitos incêndios são causados por curtos-circuitos, fios desencapados, sobrecarga de energia e até falta de conhecimento e ou treinamento dos funcionários. O ambiente de instalações elétricas possui características que podem aumentar a ocorrência de incêndios e propagação do fogo. Por isso, a necessidade do profissional saber medidas de prevenção e combate. Justamente, como nós trabalhamos em local com equipamentos e dispositivos que podem promover, sim, por conta de falhas, por conta de mau uso do aparelho ou do equipamento, por conta disso pode sim gerar uma faísca e aí dá origem
tá, ao incêndio. Por isso que é preciso fazer esse treinamento. A gente precisa aprender como evitar e mesmo que ocorra o incêndio, que ocorra ali a chama, como proceder depois que isso ocorre. Isso nós vamos aprender agora. O fogo é o resultado de uma reação química que depende de 3 elementos: combustível, combustor e o comburente, resultando na liberação de luz e calor. Aqui nós temos representado o triângulo do fogo. O combustível ele pode ser de origem líquida, sólido ou gasoso. Qualquer um dos 3 pode ser um tipo de combustível. O comburente, no caso, é o nosso oxigênio, acima de 13%, porque na concentração de ar a gente sabe que não tem só oxigênio, então naquele ambiente tem que ter pelo menos a partir de 13% de concentração de oxigênio. E o combustor é o nosso calor, tá? É a energia inicial que promove o calor, chamado de fonte de ignição. Então, sabendo o que é o fogo, sabendo como ele se forma, basta que eu elimine um dos 3 elementos e cessa o fogo. Então, se eu conseguir eliminar o oxigênio, ou tirar o combustível dali, ou baixar a temperatura, eu consigo eliminar o fogo. Por isso eu preciso saber o conceito do que é o fogo, porque eliminando um desses 3 elementos do triângulo, eu elimino o fogo. Proteção e combate a incêndio. Como prevenir os incêndios? Não fumar próximo a materiais inflamáveis, evitar acúmulo de lixo próximo a instalações elétricas, evitar ligações elétricas improvisadas, respeitar a sinalização de áreas de risco, não obstruir acesso a corrente de passagem de emergência e escadas, não sobrecarregar tomadas, substituir extintores com avarias ou fora de validade, manter materiais combustíveis inflamáveis em local seguro. Aqui são algumas orientações que devemos seguir para diminuir o risco de produção da chama. Quando você fuma perto de algum local e que tenha materiais inflamáveis, tem que ter muito cuidado para que aquela bituca que ainda permanece acesa não entre em contato com qualquer tipo de material inflamável, tá? Ou ainda, acumular lixo. Esse lixo ele pode também conter muitos materiais que facilmente pegam fogo e aí gera também a chama, principalmente perto de instalações elétricas, em que pode ocorrer ali a falha, como já foi dito aqui, tá? Um curto-circuito, uma falha de manuseio e justamente acabar pegando fogo nesse lixo acumulado e acabar gerando a chama. Ligações elétricas improvisadas. Quando você usa muito daquele Benjamin, ou muitas pessoas também chamam de T elétrico, tá? Aquele que ele tem mais de um encaixe ali para ligar os equipamentos, tem que ter muito cuidado. Principalmente porque o fio utilizado numa extensão, ele pode ser um fio que não tem uma resistência suficiente para garantir o fluxo de energia para todos aqueles equipamentos. E aí, com aquela alta demanda, o fio não vai aguentar e pode acabar gerando um curto-circuito. Alguns questionamentos sobre incêndio. Quais são os procedimentos a serem seguidos em caso de princípio de incêndio? De acordo com o item 23.7.1 da NR23, tão cedo o fogo se manifeste, cabe acionar o sistema de alarme, chamar imediatamente o corpo de bombeiros, desligar máquinas e aparelhos elétricos quando a operação desligamento não envolver risco adicionais, atacá-lo o mais rapidamente possível pelos meios adequados. Então aqui nós temos a orientação básica de como você deve proceder caso ocorra. Então, todos aqueles procedimentos que você teve não evitou que ocorresse o fogo, ocorrendo, então nós vamos primeiro acionar o sistema de alarme, se houver. Se não houver, logo em seguida a gente aciona o corpo de bombeiros. Depois nós vamos desligar a chave geral e todo e qualquer
equipamento, desde que você não se coloque em risco e, dependendo da situação, você pode atacá-lo ou sair o mais rápido possível daquele ambiente. Mas aí você vai atacar o fogo com os equipamentos adequados, com as formas adequadas para cada tipo de chama, para cada tipo de incêndio. E aqui nós temos a tabela de classes de incêndio. Tipo A, papel, madeira, tecidos, fibra, etc. Nós vamos resfriar utilizando água. Tipo B, líquidos inflamáveis e combustíveis, graxa, tinta, verniz, derivados do petróleo. Nós vamos o quê? Fazer o abafamento ou a quebra da reação química, tá? Essas reações de combustível com espuma. Ali nós vamos aplicar o extintor de pó químico seco, água sob a forma de neblina ou vapor e CO2. Então, esses dois primeiros não é muito da nossa parte, porém, se o incêndio começar por conta de um curto-circuito e ali houver algum desses combustíveis, aí nós podemos aplicar um desses dois tipos de extintores, com água, pó químico ou CO2. E aí vem esse que está destacado, que é justamente a nossa área de interesse, no tipo C, equipamentos elétricos energizados. Você vai usar o abafamento, o gás carbônico, CO2, ou o pó químico seco. Tipo D, metais combustíveis, magnésio, alumínio, antimônio, titânio e outros. Também quebra da reação química com pós especiais, assim como o tipo E, substâncias radioativas como urânio, césio, cobalto e outros. Também tem que ser a quebra da reação química, também utilizando pós especiais para essa quebra. Os exercícios de combate a incêndios são obrigatórios? Conforme o item 23.8.1, também da NR 23, os exercícios de combate ao fogo deverão ser feitos periodicamente, objetivando que o pessoal grave o significado do sinal de alarme, que a evacuação do local se faça em boa ordem, que seja evitado qualquer pânico, que sejam atribuídas tarefas e responsabilidades específicas aos empregados, que seja verificada se a sirene de alarme foi ouvida em todas as áreas. Então aqui é feito um treinamento, principalmente para que não haja pânico. Se houver pânico, a pessoa pode correr para o lugar errado, pode acabar atrapalhando os outros, pode acabar caindo e prejudicando quem está saindo. Então tudo isso precisa de um treinamento para que cada funcionário nesse treinamento tenha a sua função e tirar todo mundo daquela área e verificar se todo mundo saiu, para que depois ocorra justamente o combate ao incêndio. Queimaduras. Queimadura de primeiro grau deixa a pele avermelhada e ardida, envolve apenas a epiderme. Queimadura de segundo grau, a pele fica rosada, dolorida e aparece em bolhas, envolvendo a epiderme e a derme. E queimaduras de terceiro grau, a pele fica esbranquiçada, endurecida e indolor, envolve todas as camadas da pele, gorduras subcutâneas, músculos e ossos. Aqui na imagem você está vendo o que é cada uma dessas camadas referente à pele, tá? A epiderme, a derme e tudo que vem nas camadas mais internas até chegar nos músculos e nos ossos. Aqui diz que de nível 3 é indolor. Por quê? Aquela dor que a gente sente é por conta do 1 e do 3, tá? As queimaduras de primeiro e segundo grau são essas que vão promover, que vão gerar, na verdade, a dor. Já de terceiro grau, você não vai sentir essa dor. Como eu falei, essa dor que você sente por conta dessa queimadura é por conta das queimaduras de primeiro e segundo grau. Quais são os primeiros socorros em caso de choque elétrico? Isso aqui é muito importante, então é bom prestar atenção, porque isso aqui pode ser a diferença entre a vida e a morte de alguém. Prestar os primeiros socorros diante de um choque elétrico pode ser a diferença entre a vida e a morte de uma pessoa.
tendo em vista que os 3 primeiros minutos após o choque são decisivos para o socorro da vítima. Algumas consequências decorrentes de um choque elétrico: queimaduras, problemas cardíacos e lesões neurológicas. Na primeira aula dessa nossa disciplina, nós vimos o caminho que a corrente percorre dentro do corpo humano e que o choque elétrico ele pode gerar também queimaduras e também pode gerar problemas neurológicos. Então, corte ou desligue a fonte de energia. Observe o contexto à sua volta para desligá-la ou cortá-la sem ser atingido e não tem contato com a vítima. Nessa primeira parte aqui, se for fácil acesso, se for possível desligar a chave geral ou aquele dispositivo, aquela máquina que a pessoa que está tomando choque está ligado, então você vai e desliga. Se não for possível desligar, nesse caso não dá para desligar a chave geral ou qualquer outro dispositivo, você vai lá e corta, tá? Interrompe o fluxo de corrente. Muita atenção, não é para pegar a pessoa e puxar. Se você for tocar na pessoa, você vai tomar um choque também e aí não vai adiantar nada. Interrompa o contato da vítima com a fonte de eletricidade. Se a chave geral não for acessível, será preciso interromper o contato do indivíduo com a fonte, utilizando materiais que não conduzam bem a corrente elétrica. Então, nesse caso, se você olhou em volta, a pessoa está tomando choque e não tem como cortar o fio ou desligar a chave geral, aí sim você tem que realmente desfazer aquele contato da pessoa. E como é que nós vamos fazer isso? Pegando materiais que não conduzem eletricidade, madeira, tá, luvas de borracha. Então tudo isso, se der tempo, você faz o mais rápido possível, mas não toque na pessoa de mão limpa, porque você também vai tomar o choque. E também, tá, acionar o serviço de emergência, 193 de bombeiro e 192 a ambulância. Ver se a vítima está consciente. Observe se a pessoa atingida está respirando e tem consciência. Então a pessoa tomou o choque e caiu, aí você tem que verificar se ela está consciente ou não, se ela está respirando ou não. Mas também, caso, tá, avalie a situação se a vítima estiver inconsciente. Se perceber que a vítima está inconsciente, porém continua respirando, é importante deitá-la e colocá-la de lado. Nesse caso, se ela apagou, então você tem que ver se ela está respirando, se tem pulsação, você coloca ela de lado para evitar que ela se engasgue com saliva ou com vômito. Realizar a reanimação cardíaca, estimula o fluxo sanguíneo e insista na ressurreição cardiopulmonar. É uma técnica que pode ser utilizada por qualquer pessoa. Então, a massagem cardíaca é para fazer com que aquele fluxo sanguíneo permaneça, tá, que é devido à pulsação do coração. Então, por isso a massagem cardíaca, que é para apertar e soltar, promovendo assim um fluxo de sangue por todo o corpo, e insistir nessa massagem. E qualquer pessoa, ela pode ser treinada a realizar essa massagem e aí tentar reanimar a vítima do choque. Aqui a gente encerra, tá, a nossa aula e também a gente encerra o nosso curso de segurança em serviços e instalações. Hashtag fica em casa e continue estudando. Essa é a Bia. Essa também é a Bia. Bia curte dançar. Bia adora cinema. Bia gosta de cantar. Bia se amarra em praia. As duas têm gostos diferentes, mas na hora de estudar elas se encontram na plataforma Gonçalves Dias. Aulas pelo canal do YouTube, dicas pelo Instagram, conteúdos para downloads no site e muito mais. Plataforma Gonçalves Dias. Aprenda onde estiver.